Olá, queridos, bem-vindos ao dia 146 de 2024. E cá estamos nós, né? No 13º livro da Bíblia, né? E um pedacinho dele diz assim: os olhos do Senhor, ou quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Amém? Esse é só um pedacinho já de 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Eu vou repetir, amém? Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Amém? Esse é só um pedacinho desse livro que antigamente não era assim dividido, né, em duas partes, era um livro só, né, assim, mas que para nós, né, assim, foi dividido em duas partes, 1ª e 2ª Crônicas, que nós começaremos com muita alegria a ler hoje, amém? Nesse dia 25, né, assim, de maio de 2024, vamos aqui atualizar o nosso itinerário nesse dia 146. Passaremos então a leitura da primeira parte, né, digamos assim, do livro de Crônicas. Vejamos como escrever melhor, amém? Crônicas, nós leremos então os capítulos 1 e 2, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos, né, a esse livro que no português, né, assim, em algumas versões, ele está aqui logo depois de 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, né, assim, mas antigamente ele ficava no finalzinho da Bíblia, amém? Pois é um resumo, assim, da história de Israel. O primeiro nome que nós vamos encontrar aqui no livro de Crônicas é o nome de Adão. Daí você já, né, já pode imaginar, os primeiros capítulos aqueles capítulos que nós já passamos antes de genealogia, citando nomes desses personagens que são destacados, né, na Bíblia e as suas histórias. Nós passamos por todos eles, né, assim, e a história vai então. Oi, Lê! Oi, meninas! Bom dia, queridas! Olha só, essa é Exaltina? Oi, Shirley! Oi, Lê, bom dia! Margarida, mapa do Senhor, pronto? É mesmo assim, Margarida, né? Sim, apareceu sim. Está aqui toda lindona. Louva a Deus pela sua vida, querida. Janiele, glória a Deus. Vamos lá? Glória a Deus. Aleluia. Janiele, Margarida, Letícia. E vamos que vamos. Lê já chega honrando ao Senhor com as suas primícias, né, Lê? Né? A primeira e a melhor parte, né, para o Senhor. O Senhor lhe recompense, querida, né? Ainda hoje, com muito mais. Não é mapa, é a paz do Senhor. Mulher, fez sentido, sabe por quê? Porque foi uma maneira... Exatamente, né, Lê? Então, porque é mesmo um mapeamento, né? 1ª e 2ª Crônicas da história de Israel, desde Adão, né, assim, até a saída deles ali do Egito, quando é Ciro, o rei da Pérsia, né, que como foi profetizado, vai agora liberar eles para voltar, né, a Jerusalém. Ou seja, é um grande apanhado, e é por isso que costumava ser os últimos livros da Bíblia, porque é um resumo, né, um verdadeiro mapa da história do povo de Israel, né, assim, e há quem pule, que é uma lamentável, né, assim, ler 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, e quando chega em Crônicas,
parece que já leu, né, assim, mas tem uma nova abordagem, inclusive se concentra muito no caráter, né, assim, de todos esses personagens que a Bíblia apresenta. O livro de Crônicas, ele é escrito depois do exílio. Nós terminamos o livro de 1ª e 2ª Reis, né, ontem. 2ª Reis, com eles sendo exilados, né, assim, eles levados cativos ali para a Babilônia, onde eles vão ficar 70 anos, né, assim? Pois bem, não se sabe ao certo quem foi o autor, mas ao que tudo indica, e é por isso que quando a gente chegar em Esdras, muito vai fazer sentido. Esdras é um escriba da lei, né, que está no exílio, e ao que tudo indica, é ele que escreve 1ª e 2ª Crônicas. Então, assim, é contando para aquela geração que não conhecia Deus, né? Assim, uma nova geração, veja, 70 anos se passaram, quantos pereceram ali? Restaram alguns, a Bíblia faz questão de deixar isso registrado, sim. Mas uma nova geração se levantou que não conhecia Deus, né? Nem a história, né? E é por isso que ele vai fazer questão de repetir, né, assim, com uma nova abordagem, inclusive com material novo, né? Nós que construímos com pedras preciosas, né, assim, com ouro e com prata, né, e não com capim, amém? Então tem sim material novo, né, para o que nós estamos construindo, ou o que o Senhor está construindo em nós e através de nós, né? E a gente começou hoje lembrando desse pedacinho de 2ª Crônicas, já capítulo 16, verso 9, que fala muito do que o Senhor já tem nos ensinado, né, assim, e escrito na tábua do nosso coração. Está escrito assim: quanto ao Senhor, os seus olhos, lembra, né, o Senhor tem nos levado a esses pedacinhos da Bíblia que fala da sua atenção para conosco. Então está escrito assim, que os seus olhos passam por toda a terra, né, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Amém? Então o autor aqui, né, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, ele vai enfatizar, né, esses personagens, a história, a decisão, as escolhas, né, desses personagens que tanto, né, tinha o seu coração totalmente de Deus, como aqueles que não tiveram, amém? É como se fosse assim uma pregação para o povo de Deus sobre Deus e a sua história, sabe? Para aquela geração que não conhecia a Deus, né? E nem a história do seu povo. Aí Esdras ali, né, no seu zelo, ele vai contar desde Adão, né, assim, então até a saída deles ali do exílio. Eles estão agora recomeçando, né, assim, reconstruindo o templo, a cidade, os muros, né? É um recomeço, certo? É como se você nunca leu a Bíblia, nunca leu Gênesis, Êxodo, né, assim, Levítico, Números, Deuteronômio, né? Juízes, Ruth, 1ª, 2ª Samuel, 1ª, 2ª Reis, pronto. Quando você lê Crônica, você tem uma ideia, por isso que ele ficava no finalzinho da Bíblia, né? Você tem um panorama, ou um mapeamento, como diz Margarida, né? Um mapeamento da história de Deus com o seu povo, né, assim? Então vamos lá? Esses primeiros capítulos é aquela parte que a gente costuma pular, né, assim, porque são nomes, mas nós vamos passar por todos aqueles que nós já passamos antes, que nós já conhecemos, amém? E começa dizendo assim, começa com Adão, amém? Adão, Sete e Enos, né? Cainã, Maalael, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Cã e Jafé. Gente, só esses nomes aqui já nos desperta para tanta coisa, não é? Nos lembra tanta coisa. Adão, você vai lembrar do Éden e o que aconteceu ali, a escolha que eles fizeram, que até hoje nós precisamos fazer, né, assim, todos os dias da nossa vida, entre o bem e o mal, pois agora nós sabemos, nós temos esse conhecimento, né? Não foi a árvore, não foi o fruto que eles escolheram comer, do conhecimento do bem e do mal. Temos o arbítrio, temos o poder, né, de escolher, até Deus respeita isso, né, assim, e agora com o poder vem a responsabilidade, né, assim, quando nós escolhemos o bem, é o bem que nos acompanha, nos segue, nos toca, né, assim, e quando nós escolhemos o mal, o mesmo nos acontece. É o que nós vamos ver na história de todos esses que a Bíblia fez questão de registrar para o nosso ensino e exemplo, né, assim. Então, Adão, e aí vem
com essa árvore genealógica, né, com essa genealogia. Você imagina, para quem não conhecia Deus ou a história do seu povo, é como apresentar a você, né, assim, Deus. Eu acho isso de uma lindeza, né? Enoque, que é aquele que não foi o único, porque além dele também Elias não vai experimentar da morte, né? Assim, andou com Deus todos os dias da sua vida. Tanto foi que Deus o tomou para si. Ele não passou pela morte, né? Tanto Enoque como Elias, né? Esse certamente, né? O coração era totalmente do Senhor todos os dias da sua vida e era humano, né? Como eu e você. Aí vem mais alguns, né? Matusalém, ou Metusalém é aquele homem que mais viveu, né? Assim, até mais do que Adão, né? Adão viveu. E aí, gente, vem um teste, né? E eu não preparei nada disso, amém? Eu tô lendo com você, pra você, não é? E eu não lembro agora. Eu sei que ele, naquele dia que ele comeu, ele morreu. Não foi assim? Como Deus disse que aconteceria. Ou seja, ele não viveu mais do que 1000 anos, né? Então ele vai viver 900 e... Eu não lembro. Eu sei que Matusalém, que é o que mais viveu, né? De todos os homens que já existiu, ele viveu 947, não foi assim? É o que nós lembramos, né, de Matusalém. Mas veja, está aqui, né, para nos lembrar que no dia que eles comeram, né, assim, eles morreram, como Deus disse que aconteceria. Porque para Deus, né, assim, 1000 anos é como se fosse um dia. É um parâmetro que a gente tem. É como, por exemplo, na velocidade da luz, né, assim, que é... como que fala, um método, né, assim, pra gente entender como é o tempo. E o tempo só existe pra nós, né, assim, no sentido do Cronos, né, assim, das 24 horas, dos segundos, né, minutos, horas, dias, meses e anos. Veja, quando Deus fez, voltando lá em Gênesis, né, no começo, no princípio de tudo, né, Ele criou tudo isso para as estações, né, assim, para os anos, para os meses. Foi Deus mesmo que instituiu, né? Nós temos aí um calendário um tanto controverso, né? O nosso calendário ocidental, depois de Roma. Bom dia, Genilson, bom dia. Né? O mês de julho, por exemplo, é em homenagem a Júlio César, né? Aí o César Augusto também quis com o seu próprio nome, aí agosto existe por isso, né? Com esse nome, e por aí vai. Meses como fevereiro, que é aquela coisa, né? Para poder acertar um cálculo que não fecha, né? Assim, que nós fizemos, né? Aí tem fevereiro aí com 28, 29, né? Assim, meses com 30, com 31 e por aí vai, né? Mas nós sabemos que esse não é o único calendário que existe, né? Assim, esse é o que nós usamos. Mas, por exemplo, na Ásia, o calendário deles é outro. O calendário judeu também é outro, né? Eles não estão em 2024 como nós acreditamos estar, né? E nem estamos, amém? Tem aí né? Mas aí deixou como estava, não, deixa assim mesmo, né? Deixa quieto. Então, mas o certo é que daquele dia não passou, mesmo tendo passado em nossos dias, né, assim, alguns anos, né, veja, 947, ou é 967, queridos, que Matusalém viveu. Noé, por exemplo, viveu 500 anos e gerou, né, Sem, Cã e Jafé. E aí, e aí vem a história. Gente, quanta história. Ao citar esses nomes, vem assim, não é? A arca, quantos anos levou para construir a arca e tudo que acontece depois, né? Assim, por exemplo, ele ter descoberto meio que por acaso, né, sem querer, o vinho, né, assim, ao cultivar ali uma vinha e sem querer ele toma e se embriaga, fica bêbado, né? Noé inventou o vinho, né, assim. Nossa, o dilúvio, os anos todos que a água, ou aliás os dias, né, foram 40 dias de água. E aí a gente precisa situar, nós não temos tempo
Ainda mais hoje, né, queridos? Tá aqui, todos os dias de Noé foram 950. Então, Matusalém não viveu 967, né? Que ele foi quem viveu mais. Ó, vê na dúvida, né? Noé, então, viveu 950 anos. Mas vamos para Adão. Onde está Adão, meu pai? Adão vai viver... É por isso que, possivelmente, Esdras, né, colocou só Adão. Amém? E ali, queridos, foi tão lindo, foi feita uma plataforma, olha só a palavra, plataforma de madeira, no dia que eles chegaram em Jerusalém, na volta, né, do exílio, depois daqueles 70 anos e tal, foi feita uma plataforma de madeira, especialmente para essa ocasião. Lembra muito os nossos púlpitos, né, assim, das nossas igrejas. E Esdras vai se levantar ali e ele vai ler, queridos, pela primeira vez em Jerusalém, né, assim, para muitos ali que nunca tinham ouvido a leitura da Bíblia, né, assim, da Torá, que é de Gênesis, né, a Deuteronômio, e ele lê, e não havia microfone, amém? E era grande a multidão, todos, do menor ao maior, crianças, todo mundo ali. Inclusive, uma coisa que a gente faz até hoje em nossos cultos, quando a gente vai fazer a leitura, o que é que a gente faz? A gente se levanta, e está escrito, queridos, ali, não está nem no livro de Esdras, está no livro de Neemias, amém? Que eles são contemporâneos, né? Pois bem, a Bíblia diz que quando eles se põem ali para ler, todos se levantam em reverência. Nossa, coisa tão linda! Em reverência, né? Assim a palavra de Deus. E ali ele começa a ler. E acontece algo muito interessante. Margarida Gleice, Jair, bom dia! Vamos lá, meninos? Então, acontece algo muito interessante. Ele vai lendo pausadamente, olha só, vai lendo pausadamente, sem pressa, ao mesmo tempo que os outros escribas ali vai explicando para o povo como aplicar aquilo, né, ao seu coração, à sua vida, sabe? Achei tão lindo. Eu queria... Deixa eu pegar bem aqui o outro celular. Eu passei... Nós estamos juntando os dois para dar um, com alegria e gratidão. Amém? A providência, escape e livramento. E ainda na esperança, aguardando o próximo, né, queridos? Que o Senhor... E eu passei por esse pedacinho outro dia e eu penso que ele está bem aqui. Deixa eu colocar. Que é bom mostrar, né? Assim tá aqui, queridos. É Neemias e Margarida, se você querendo conferir aí. Agora mesmo eu estava... E aí eu falei, eu nem disse pra Margarida, porque quando a gente passou, foi por 2 Reis 17, 18, sobre Ezequias, né? E é exatamente o que está escrito lá em Isaías 37 e 38. Eu devia ter ido lá e ter mostrado. Eu acho que eu até fui, né? Mas eu devia ter dito a Margarida para ir lá olhar. Que Margarida, gente, ela acompanha na Bíblia. Ela está com a sua Bíblia aberta. Então, está aqui, ó, Neemias, no capítulo 8, os versículos 4, a parte A, 5, a parte B, eu pulei um pedacinho assim para deixar como está escrito aqui. A gente compara as versões, né, assim, e traz aquela que é mais, assim, aproximada, né, do nosso vocabulário atual. Então, nós temos o versículo 4, a parte A, o 5, a parte B, o 7, a parte B e o 8, amém? Juntando, ficou assim, o escriba Esdras, isso é Neemias falando de Esdras, amém? Neemias é aquele que foi para reconstruir, né, assim, que foi usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém, enquanto que Esdras era o escriba, amém, mestre da lei. Então, o escriba Esdras estava posicionado sobre uma plataforma elevada de madeira, construída especialmente para a ocasião, que é o que a gente estava lembrando aqui, né? Todos os olhares estavam voltados para ele. Você imagina, gente, que cena! E assim que abriu, ai que lindo, que abriu o livro da lei,
Todos se levantaram em sinal de reverência. Esdras lia pausadamente, amém? Nós lembramos até aqui, né? As palavras do livro da lei de Deus. Enquanto ele lia, os levitas, amém? Eu fiquei nada, não era, os levitas. Os levitas iam, né, por entre o povo e explicavam o que a passagem que estava sendo lida queria dizer. Olha, gente, que coisa linda, né? E explicavam parte por parte o seu significado quanto à aplicação da lei na vida diária. Gente, eu vou repetir, amém? Leciones, Gleice. Oi, Carla Delgado, seja bem-vinda. Vamos dar um bem-vindo a Carla, queridos. Seja bem-vindo a bordo, querida. A nossa aventura aqui, Carla, é pelas páginas da Bíblia, amém? Estamos aqui nesse firme propósito, queridos, né? Eita, e acabou de soltar mais 2 páginas aqui. Amém? Ela está... Glória a Deus, deixa só, para que ela não... Isso, fique quietinha aí, ela tá precisando daquela reforma. Já disse ao meu marido, eu quero uma nova, igual, nem assim. Vamos voltar aqui, a gente estava procurando quantos anos viveu Adão, foi assim? Deixa só eu repetir essa parte. A gente estava procurando quantos foram os dias de Adão. Aqui diz no capítulo 5 de Gênesis sobre Tatá. E aí já vem Noé. Onde está Adão, Senhor? Margarida, se você encontrar primeiro, você pode nos dizer? Alguém encontrando aí? Amém? Glória a Deus, porque já vem Pronto, tá aqui, queridos, realmente. Encontrei Matusalém, amém? Mas não encontrei Adão. Adão vai viver menos, porque quem vai viver mais de todos que já existiu, né? É Matusalém ou Metusalém, dependendo da tradução, e ele viveu 969, amém? 969. Então, quando a gente encontra o nome dele, né, aqui em Crônicas, é certo que é disso que a gente lembra, né, assim? Mas deixa só eu repetir como é que eles liam a Bíblia, amém? Que é como nós lemos também. Como é? Enquanto ele lia, aqui, Esdras lia pausadamente, amém? Pausadamente as palavras do livro da lei de Deus. Enquanto ele lia, os levitas iam por entre o povo, veja, calma, né, assim, e explicavam o que a passagem que estava sendo lida queria dizer. Numa outra versão, e explicava parte por parte o seu significado. É por isso que a gente compara as versões e traz às vezes 2, 3 de um mesmo pedacinho, né, da Bíblia. Ou explicava parte por parte o seu significado quanto à aplicação da lei na vida diária. Amém? E é assim que nós precisamos ler a Bíblia, é assim que, né? Como a Bíblia nos ensina. Esse pedacinho da Bíblia você vai encontrar ali em Neemias 8. Amém? Eu achei de uma lindeza. Até a palavra plataforma, né, que a gente julga tão, acha, né, tão moderna, já está na Bíblia, né? Há tempos. Então, aí são Sem, Cã e Jafé, de onde vai originar todos os povos da terra, né, assim? Eles vão se localizar em pontos estratégicos, podemos dizer assim, mas enfim, vão originar os asiáticos, né, assim? Ali tanto a Ásia como a África, falando-se de continentes, né, assim, como a América, né, por aí vai. Os filhos de Jafé foram, aí vem, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. A gente sabe que todos os nomes é porque não é essa Bíblia que nós estamos usando, né? E ainda não temos acesso a essa, mas ela já existe. Ela traz o significado de cada um desses nomes. E cada um desses nomes carrega, né? Assim, por exemplo, Adão. Né? Como você acha que era a aparência de Adão? A Bíblia diz, está no seu nome. Ele era vermelho, ou seja, ele era ruivo. O primeiro homem, né, assim, ele era ruivo.
Adão era ruivo. Isso está no significado do seu nome. Então é por isso que se tem muita informação. Por exemplo, quem são os povos asiáticos, né? Assim, quem são os africanos, né? Assim. Então os filhos de Jafé foram, né? Cã, Sem, Jafé. Pronto, foram Gome, Magog, Madai, Javã, Tubai, Tubal, amém? Meseque e Tiras. Os filhos de Gome, Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os filhos de Cã, que é Cuxi, né? Assim, Misraim, Put e Canaã. São esses que acredita-se que sejam os povos, né? Assim, africanos, né? Assim, todo ali o continente africano com toda a sua beleza e riqueza, amém? Os filhos de Cuxi, aí vem de cada um deles também a sua descendência. São povos, queridos, que, né? Seba, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabitecá, os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod. Lembra de Nimrod? Que começou a ser poderoso na terra? Sim. Nossa, Nimrod. Gente, dá vontade de voltar lá para Gênesis, né? Assim. Misraim gerou a Ludim e Ananim, a Leabim e Nafituim. Nimrod, lembra do quê? Da torre de Babel. Né? Assim, era guerreiro, valente, homem poderoso na terra. Pois bem, aí lembra da torre, aí daí vem as histórias. Você imagina, a Esdras, que possivelmente foi quem escreveu, ele faz esse resumo ou esse mapeamento, né, Margarida? Oi, Roberto. Não sabia, Jane? Do quê? Pois é. Então, assim, cada nome, é por isso que a gente não pula nenhuma parte, a gente tem mesmo assim como lição de casa, né, como dever de casa, né, e nós nem estamos arranhando a superfície, amém? Né, de tudo que significa, tudo na Bíblia aqui, nada está aqui por acaso, nada, né? E são códigos e códigos que nós ainda nem... Eu penso que na eternidade nós ainda vamos consultá-la e ainda vamos descobrir muito, né? Com uma capacidade que certamente lá, né, nós teremos, né? Assim, a Patruzim, é por isso que nós não pulamos nenhuma parte, amém? Ainda que a gente não possa mergulhar, né? Assim, mas até em reverência, né? Mesmo não tendo assim, né? Mesmo que a gente não possa mergulhar em profundidade, né? Assim, quando nós chegamos. Mas nós já passamos, né, Jair? Meninas que estão, né, desde Gênesis, desde Êxodo, nós já passamos por muitas partes assim. E o Senhor muito nos acrescentou. A Patruzim, a Casluim, de quem descendem os filisteus. Olha só, de onde descendem os filisteus, né, assim? E hoje já existe estudo que comprova que eles vêm da Europa. Eles não são daquela região, ou seja, os filisteus eram europeus, né? Fizeram lá do que se encontrou, né, assim, dos ossos, né, assim, e aí exames de DNA comprovaram que eles não eram dali, né, assim, e que é muito familiar com que já é conhecido e comprovado, né, de povos europeus. Então tá aqui, ó, Patruzim e Casluim, de quem descendem os filisteus, e a Caftorim, ou seja, a Bíblia sempre, ela se complementa e ela vai sempre acrescentando algo mais, né? Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, a Et, aí lembra daqueles povos? Vem de Canaã, né? Jebuseus, amorreus, vou colocar como está escrito, amém? Perdão, aos jebuseus, aos amorreus, aos gigazeus, aos arvadeus, eu pulei, amém? Aos jebuseus, quem eram os jebuseus? Eram aqueles, né, assim, Jerusalém, ela não foi fundada pelos judeus, não, ela foi conquistada, inclusive ela foi conquistada por muitos povos antes, e elas eram, por isso Jerusalém, Jebus, ou seja, o povo que habitava ali em Jerusalém era os jebuseus, por isso Jerusalém, amém? Então, aos jebuseus, aos amorreus, aos gigazeus, aos eveus, aos arqueus, aos sineus, aos arvadeus, eu não lembro desse povo antes, arvadeus, aos zemarreus e aos amateus, esses três povos aqui, eu lembro muito dos eveus, jebuseus, né, assim, queridos, amorreus, gigazeus, né,
Mas esses aqui, para mim, é como se fosse a primeira vez que eu os vejo, as arvadeus, aos zemarreus e aos emateus, os filhos de Sem, porque esses aqui é os de Cã, né? Ou de Canaã, que é o filho de Cã, né? Aquele que foi, né, amaldiçoado pelo pai. É polêmico isso, né? Mas nós nem precisamos, o que precisamos saber está muito claro, né? Aqui na Bíblia. Então, os filhos de Sem é Elão, Assu, Arfaxade, Lude, Arã, Uz, Jeté e Meseque. Arfaxade gerou a Selá, Selá gerou a Eber. A Eber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, né? Porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão era Joquitã. Olha só, Joquitã gerou a Moldá. Que informação importante, né? Foi no tempo de Peleg que a terra foi dividida. Vejam, todos eram, dos 3 filhos de Noé vão descender todos esses povos, né? E a história da terra é tanto, queridos, que na língua, no caso no mandarim, né, assim, você vai encontrar, porque eram figuras, imagens, né, assim como o hebraico, né, assim, as letras são imagens. Por exemplo, eu sou o alfa e o ômega, né, assim, eu sou o aleph e o... Não é como se fosse a gente entende, ou para melhor a gente entende que Jesus está dizendo assim: eu sou o princípio e o fim, eu sou o A e o Z no alfabeto, né, em português, digamos assim. Mas não é bem isso o que está escrito ali. Por exemplo, o Aleph, a figura de é como se fosse um touro. Você vê direitinho assim o desenho. Era assim que a escrita começou, com desenhos, né? Assim, o mandarim é assim até hoje, né? E o que eu acho interessante é que, embora agora eles não sejam mais monoteístas, não acreditam em Deus, no único, né? Em Deus como único e verdadeiro, como o criador de todas as coisas. Veio o budismo e veio tudo mais. Eles não, né, assim? Mas no começo, porque para aquela região vai aqui, ó, os descendentes de Noé, né, assim? E no seu alfabeto você vai encontrar a história de Gênesis, a história da criação, assim como a Bíblia nos mostra. Tem até a arca, tem uma letra lá deles, que é uma embarcação com 8 pessoas, se referindo à arca, ou seja, eles contaram a história, né, até ali através do seu alfabeto, né? Ou seja, Deus ele está, amém? Presente em todos os povos, em todas as culturas. Tudo começou aqui, como a Bíblia ensina, né? Assim, no caso lá do Aleph, é que eu não lembro aqui agora para dizer assim como eu ouvi, mas se referindo ao alfa e o ômega, Jesus está dizendo assim que eu sou, e o outro símbolo é a cruz, ou seja, todo o tempo Jesus está querendo dizer que toda a escritura apontava para ele, né? Assim, para o sacrifício que ele fez, né, por nós. E é isso que quer dizer, tá entendendo? Então, né, tá tudo aqui. Então, esse Joquitã gerou a Almodá, a Salef, a Azar, Mavé e Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dicla, a Ebal, a Abimael, a Sabá, Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos esses eram filhos de Joquitã. E esse Joquitã aqui é dos filhos de Sem. Amém? De Sem nós vimos a geração de Canaã, né, assim. E depois de Sem, dos 3 filhos, amém? De Sem, Cã. E aí, dos descendentes de Sem, ó, Sem, aí ele faz aqui um resuminho. Descendentes de Sem, Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Zerug, Naô, Tera e Abraão, que é, ou Abrão, que é Abraão. Veja, que além de citar, ele vai fazer uma genealogia desde Adão, e aí, pulando assim, né, a gente vem, por exemplo, aqui para Abraão, e aí vai, até chegar Davi, até chegar Jesus. É para fazer a linhagem, né, até Jesus. José, né, assim, Jesus.
né? De modo que é assim que começa Mateus. Se passaram 14 gerações. Vamos só concluir aqui, amém? Dever de casa. E a gente vai lá em Mateus, no capítulo 1, que vai dizer bem direitinho quantas gerações foram até tal tempo, mais tanto até tal tempo. Ou seja, todo o tempo o Senhor está desenhando, amém? E só depois é que, olhando para trás, e Crônicas é um convite, né? Para a gente olhar para a história, né, do povo de Deus, e não se referindo a Israel, mas a história de Deus para com todos aqueles que, como eu e você, são filhos de Abraão, que é o pai da fé. Ele não é o pai de Israel, amém? Ele não é o pai de Jerusalém, ele é o pai de todos aqueles que, como ele, no meio de uma geração onde em toda a terra que acreditava em tudo como Deus, né, assim, mas não conheciam a Deus de verdade, né, assim, ele, como eu e você, ousou acreditar que existe um Deus único e verdadeiro, que é o Criador de todas as coisas. Amém? Que se recusou a adorar o sol, a lua, o exército dos céus para acreditar no único Deus invisível e adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Então a história de Deus com o homem, não é assim? Pois tudo isso ele fez para se mostrar e se revelar, não é? Então vamos lá, segura aí. Os filhos de Abraão, vem até Abraão, não é assim? Abraão vem de quem? Vem de Sem, guarde aí, vem Sem, ali vem Enos, etc. Aí vem Abraão e vai, né? Tudo isso é tanto que Crônicas, eles não é uma repetição. Por exemplo, os reis de Israel, quem não leu Primeira e Segunda Reis, não vai conhecê-los, porque eles não serão colocados aqui. Serão citados, assim, muito rapidamente, mas o enfoque será para os reis de Judá, que é da descendência de Davi, que é a descendência de Jesus, com muito mais histórias, por exemplo, sobre Davi, muito mais do que nós já lemos, amém? Então, os filhos de Abraão é Isaac e Ismael, né, assim, Isaac de Sara e Ismael de Agar, com quem, né? São estas, só aqui, gente, a gente pararia uma semana, amém? Né? Para o que aconteceu ali, a precipitação, né, assim, e mesmo assim, então, são essas as suas gerações. O primogênito de Ismael, olha só aqui, você não vai encontrar em nenhum outro lugar a descendência de Ismael. Tudo que nós sabemos até aqui é que ele e sua mãe voltam para o Egito. Há uma promessa de Deus para Agar ali, quando ele salva o menino, né, assim, e ali ela vai conhecer a Deus pessoalmente, é tanto que ela fala em Roi, ou seja, né, tipo, eu estou vendo o Deus que me vê. Sim, ele estava vendo, né? Ele ouviu o choro do menino. Ela estava ali no deserto, né, assim, só ela e Ismael, e ela deixou o menino assim à parte e se afastou para não vê-lo morrer. E Deus ouviu, amém? O choro da criança, do menino, e ali apareceu para ela. E ele vai dizer para ela: eu vou fazer dele 12 povos, assim como Isaac, amém? 12 povos. E aqui está, ó, o primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdeel, Mibizão, Misma, Dumá, Massá. Sabe o que significa? Aqui são 3 nomes, né? Meu esposo, ele gosta tanto desses nomes. Ele fala saber ouvir, saber calar e saber. São 3 significados. Depois eu vou até perguntar para ele dizer aqui, tá certo? Mismá, Dumá e Massá são o que significa esses nomes. Saber ouvir, saber falar. São 3, amém? Haddad, Temar, Getur, Nafis, Quedmá. Estes foram os filhos de Israel. Você contou? Certamente, são 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Assim como Deus disse a Agar, amém? Naquele dia. Então dele descenderam 12 povos também. O Senhor disse: eu vou abençoar o menino, vou fazer dele um grande povo também. Agora é através de você, porque Deus não falava só de povos, Ele falava de nós, né? Ele seria o pai da fé, ou seja, olha para as estrelas, se é que você pode, né? Conte, né? Se é que você pode contar, vai comparar as estrelas e aos grãos da areia da praia, né? No mar. São os descendentes de Abraão, ou seja, somos nós, todos aqueles que confiam e que acreditam em Deus como ele acreditou, amém? Ou seja, a descendência de Isaac fazia referência ou era simbólica para essa realidade espiritual, amém?
Então, quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, sim, queridos. Olha, meu esposo sorri quando a gente conversa sobre isso. Tu acredita que depois que o Senhor guardou Sara, ele teve uma outra esposa? Sério. Falar que nem falo, nisso não vos louvo. Amém? Mas acredita, Abraão velhinho, pois ele vai e se casa com Quetura, acredita? E aí ela também teve filhos, vários, Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, mas foi depois de Sara, amém? Ele era viúvo no caso, né? Esta deu à luz a Zinrã. Você sabia disso? Em Aliã, que lindo essa parte de Ismael, eu não sabia, pois é muito emocionante. Em Rói, N, aí tracinho, né? R-O com I e o acentinho. E quer dizer isso, né? É tão lindo, não é? Ela fala, eu estou vendo o Deus que me vê. Né? Certamente ela conhecia Deus assim de ouvir falar, mas ali ela o conheceu pessoalmente, né? Então, ele teve sim uma concubina, meninas, Abraão, sonhado. E esta deu à luz a Zinrã, a Joquissã, a Medã, a Midian, a Isbaque e a Sua, S-U-A. Os filhos de Joquissã, Sabá e Dedã. Os filhos de Midian, Efa, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses filhos de Quetura, viu? Eles e os que descenderam deles, né? Abraão, pois, gerou Isaque. Os filhos de Isaque, Esaú e Jacó. Amém? De Sara somente Isaque, de Isaque, Esaú e Jacó, os gêmeos, né? Assim. Aí vem aqui os descendentes de Esaú. Os filhos de Esaú, gente, só em Esaú e Jacó a gente passou dias, não foi assim? Que coisa linda, né? Os filhos de Esaú, certamente era isso que os levitas ali iam explicando enquanto Esdras lia pausadamente, né? Assim, os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefi, Gaitã, Kenaz, Tímina e Amaleque. Gente, a gente precisa daquela Bíblia que tem, né, o significado de cada nome, pra gente ter uma ideia de quem foi eles e que, sabe, né? Os filhos de Reuel, Naat, a Bíblia alguns revela, né? Já outros a gente precisaria pesquisar no original. Porque a Bíblia já revelou, amém? Nós aqui na nossa língua não sabe, mas no hebraico, quando você olha, você sabe. Bateu, você sabe o que é que a Bíblia está dizendo. Você imagina o quanto isso é uau, né, assim? Porque tá ali, você imagina ela escrita, ai meu Deus, né? Mas em português é os filhos de Reuel, Naat, Zerá, Samá e Mizá, glória a Deus. Os filhos de Sei é Lotã, Zobal, Zibeão, Aná, Dizo, Ezer e Dizã. Olha nomes, né? Os filhos de Lotã, Ori e Omã, e a irmã de Lotã foi Tímina. Né, as mulheres não. Os filhos de Sobal era Aliã. Não! Ei, Aliã! Encontrei seu nome na Bíblia! Ei, eu ia aqui falar, você gente que estiver procurando o nome para o seu bebê, eu fiquei imaginando as irmãs, né, quando estão aí, ficam vasculhando a Bíblia para procurar o nome para o bebê. Menina, eu tava pensando nisso. Aliã, seu nome aqui, olha. Aqui, olha. Ai, meu Deus. Gênesis, 1 Crônicas, né? Capítulo 1. Cadê, meu pai? Tá, os filhos de Sobal, tá aqui, eram Aliã, Manaat, Ebal, pronto, é o versículo 40. Tá aqui, Aliã, agora você vai com N, né? No final, com N no final, né, Aliã? Que primeiro, foi assim que ganhei meu nome, as irmãs, foi? Pois bem, tá aqui. Agora aqui tá com o tio, pelo menos nessa versão aqui tá com o tio. Aliã. Olha, gente, o nome da nossa amiga. Então, os filhos de Sobal, que são dos filhos de... Então, da descendência de Esaú, é assim? Pois é. O filho de Aná é Dizon, os filhos de Dizon, Arão, Esbã, Itran e Querã. Os filhos de Ezer, ou de Ezer, né? Bilã, Zavan e Jaacã. Os filhos de Dizã, Eus e Arã. Olha só, é um baita de trava-língua, né? Você quer exercitar? Vem pra cá. Amém? Lê os nomes, mas com toda a referência, Senhor.
né, e respeito às suas histórias e, né, o que significam os seus nomes, amém? Reis e príncipes de Edom, olha só, e os edomitas, né, nós bem sabemos, são os descendentes de Esaú, que muitas vezes contenderam, né, com os descendentes de Jacó, aquela briga na barriga, né, foi longe. Então são esses os reis que reinaram, como também houve muitos acordos de paz e tal, são esses, lembra, a gente passou por eles, são esses os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel, ou seja, antes da monarquia, né, assim, em Israel. Então esses já reinavam ali, em Edom. Quem eram? Bela, filho de Beor, sim, e era o nome de um homem, e o nome da sua cidade era Dinabar. Morreu Bela e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zera, de Bosra, só com R. Morreu Jobabe e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade. Este feriu a Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite, né? Morreu Haddad e em seu lugar reinou Sanlá, de Masreca. Olha só, e morreu Sanlá com M, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Mas veja, esse não é o Saul que vai reinar cá sobre Israel. Nós estamos falando aqui dos edomitas. Morreu Saul e em seu lugar reinou Baal Anã, filho de Aquibô. Morreu Baal Anã e em seu lugar, Anã com H, e em seu lugar reinou Haddad. O nome da sua cidade era Paú, e o de sua esposa, ou de sua mulher, perdão, era Meetabel, filha de Matred, filha de Mesaabe. Morreu Haddad. São esses os nomes dos príncipes de Edom, né? O príncipe Tímina, MN, né? Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Jatete, o príncipe Olibama. Olha, gente, quase saiu, mas tá aqui, Bama, né? Olibama. O príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel. Eu conheço alguém com esse, nós conhecemos, né, inglês? Está aqui, Magdiel, o príncipe Irão. São esses os príncipes de Edom, e esse é o capítulo 1 do livro de Crônicas, amém? Ah, queridos, vamos lá? Amém? Vamos para o capítulo 2, e nós temos mas é isso. Sabe o que me alegra, queridos? Nós vamos entrar agora o capítulo 1 termina com a descendência de Esaú. Nós vamos entrar agora na descendência de Jacó. Esses a gente não conhecia, né? De Esaú não foram citados antes na Bíblia, somente Esaú, né? Ele vai casar com, ali até para aborrecer, né? Porque havia entre Rebeca, sua mãe, né? Ali como sogra, e as filhas. Tanto que foi o argumento que ela usou para Jacó permitir que, ou no caso Isaac, permitir que Jacó fosse se casar lá com uma parente, que no caso foi Raquel ali, né, e Lia, que eram filhas de Labão, seu irmão, né, porque Esaú tinha escolhido das filhas da terra, se referindo às filisteias, e elas, sabe, elas irritavam muito a Rebeca, Então, é certo que ele vai se misturar aqui, né? Esses povos vão. Mas de Jacó o Senhor vai manter, assim, vai ter esse cuidado. Nós acompanhamos várias vezes, né? Porque o inimigo, a gente vai ver muitas vezes. Senaqueribe não sabia ele, mas a sua grande motivação ali era eliminar a tribo de Judá, lembra? Se aqueles 185 homens, 1000 homens entrassem em Jerusalém, querido, se não fosse o Senhor para os defender, e assim, acabaria ali a descendência de Davi, ou seja, a descendência de Jesus. Porque as 10 tribos já tinham sido levadas cativas lá para a Síria, lembra? Por um outro rei também do império, né, da Assíria. Então veja, aí você vai ver o cuidado de Deus. E o que eu acho lindo, queridos, é que o meu nome e o seu nome, sim, esse nome que os nossos pais nos deram, né, assim, ele está escrito
num livro, né? No livro de Deus. Tem um Sefer, um livro memorial. Tá lá em Malaquias 13. É por isso que a gente tem o nosso aqui, simbólico, singelo, né? Assim, mas que aponta para essa realidade espiritual. E nós registramos também o seu, vou registrar daqui a pouquinho, que eu preciso ir. Mas segura aí, segura aí. Hoje tem consideração de crianças, de mocidade e a pessoa. Gente, ontem, voltando lá no cardiologista, né? Fazendo aqueles exames por risco cirúrgico, e aí ele encontrou ali uma alteração no eco, nos meus batimentos, e ele achou por bem fazer esse outro, Holter, eu não sei dizer, mas é aquele que você põe esse aparelhinho aqui, né, com esse trem grudadinho aqui, para monitorar, né, avaliar. E aí eu pensei até, a minha esposa achou que eu não poderia ler a Bíblia, que eu não poderia ser de oração, mas pelo contrário, tudo que faço normalmente, né, assim, para ver como o coraçãozinho, como ele se comporta, né, assim, porque pelo que o exame mostrou, ele às vezes perde o ritmo, né, mas vamos lá, para que ele possa me liberar, né, para a cirurgia. Então, são esses os filhos de Israel, a começar dos 12, né? Ruben, que é o primogênito, e nós passamos pela bênção a que Jacó vai dar, lembra lá, queridos, para cada um deles em particular, em especial, inclusive até como uma recompensa, né, para o comportamento ou diante das escolhas que eles fizeram na vida, né? Como foi o caso de Ruben, que não respeitou o seu pai, não foi assim? Seu pai vai dizer isso, né? No leito, ali, pouco antes de partir, quando ele vai abençoar os seus filhos, lembram disso? Nós choramos, não foi? Quando na bênção de José. Mas no caso de Ruben, ele subiu à cama do seu pai, ou seja, ele se deitou com uma concubina, né? Com uma das mulheres do seu pai. E por isso acabou prejudicando ali na hora da sua bênção. Ou seja, quantos ensinos, né, queridos? E como eu dizia, o meu nome e o seu está ali registrado diante de Deus nesse livro. O nome de quem? É de todo mundo? Não. Até porque o Senhor vai revelar, ou vai nos deixar conhecer que esse livro existe entre tantos, e nós seremos julgados de acordo com cada um deles, inclusive sobre aquele que foi escrito sobre a minha e a sua vida, né? Assim, tanto as escolhas que nós fizemos, como a história, né, que Deus escreveu. Por exemplo, Jesus vai dizer, olha, eu vim para viver o que no livro está escrito a meu respeito. Certamente estava se referindo à Bíblia, né? Mas também a esse livro, onde está escrito todos os nossos dias antes do primeiro deles, né? Assim que diz, Salmo 139. E se você ainda não segue o pedacinho da Bíblia, vamos lá, né? Assim, Joilton. Vamos lá, ontem chegamos a 3, amém? Né? E eu quero aqui declarar que assim como nós chegamos a 6, 10, 20 muitas vezes, né? De curtidas, né, que diz. Chegamos a 50, Jair. Olha só, Gleice, chegamos a 50 aqui no coraçãozinho laranja, glória a Deus. E é assim que nós levantamos, querida, a nossa bandeira, que é a Bíblia, amém? Então o que o João vai ver lá no capítulo 20 de João é nós, né, ali, diante do trono de Deus, e cada um de nós será julgado de acordo com esses livros. Está no plural, ele vai citar um deles ali, que é o livro da vida, onde o meu nome e o seu precisa estar escrito, amém? O livro da vida, porque quem não foi encontrado naquele livro, o que acontece com essa pessoa, e ele viu e ele conta ali, nós vamos chegar lá, amém? É triste, tá certo? Então existe, e esse livro, no caso de Malaquias 3, e é com base no que a gente tem o nosso aqui, né? É que eram dois grupos de pessoas, aqueles que diziam que, Deus que nada, né? Então, Senhor, que não valia a pena, né? Assim, que não via a diferença entre o ímpio e o justo, ou seja, aquele que respeita e aquele que não respeitou, aquele que vive de acordo com a lei de Deus e aquele que não honra, né? Que não valoriza. E o que eles não sabiam é que Deus estava ouvindo aquela conversa. Mas existia um outro grupo que falava, né? Nós vamos chegar lá, que eu queria citar todos os dias isso. Porque Crônicas é isso, sabe? A abordagem é essa. Vai aqui nesses primeiros capítulos citar o nome de todos eles, porque é uma linha. Veja, o povo passou 70 anos no Egito, sua cidade, seu templo, ou seja, era um povo completamente ali. Eles estão sendo restaurados aqui, né? Está sendo contada uma nova geração a história do seu povo, da sua família, né? Do seu Deus.
né? Então, por isso todos esses, sabe, que a gente precisa passar, a gente não pula. Agora a gente volta no livro, amém? O que dizia o segundo grupo, amém? Se der tempo a gente pode até mostrar, mas vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 2, vamos lá. Então, os filhos Ai, não, vamos parar, vamos lá. É Rubem, Simeão, Levi, né, assim? Judá, né? Levi que o Senhor preservou até hoje, né? O judeu que você conhece ou é de Judá, ou é de Benjamim, ou é de Levi, amém? Porque as outras se espalharam, né? Então é Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Aser. São os 12 filhos de José, né? Ali com Raquel, com Lia, né? Perdão, as suas 2 esposas e as suas 2 concubinas. Os filhos de Judá, Onã e Selá, estes 3 lhe nasceram de Batissua, a cananeia. Ele vai o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor. Lembra o que ele fez, meninos? Pelo que o matou. Porém, Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz a Pérez, ou Perez, né? E a Zera. Sério? Eu só sabia de Pérez. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez, aí vem Esrom e Amu. Lembra que esse que era o primogênito, pra você ver, sabe? Esse que é o primogênito de Judá, esse Judá aqui que vai descender Davi, que vai descender Jesus, certo? É essa linhagem que, né, você vai ver o Senhor o tempo todo aqui cuidando para que ela não se acabe, não é? E porque, né, a terra, né, dependia disso. E esse menino, queridos, a Bíblia não diz porquê, mas quando ele se deitava com Tamar, essa linda mulher de Deus, né? Quando ele se deitava com ela, exatamente os meninos quem é casado vai entender, né? A Bíblia diz isso, que ele fazia com que ela não engravidasse. Acredita? Num tempo, né? Hoje em dia talvez isso não seja tão estranho, mas naquela época em que ter filhos, né? Como sempre foi, né, querido? Sempre será. Embora que ultimamente essa ideia, muito longe, né, da de Deus para nós, tem mudado um tanto. Mas veja, ele fazia isso. E aí Deus vivendo aquele serviço disse, rapaz, você não quer, né, viver o propósito? Então, vem pra cá, o Senhor guarda o rapaz. E aí, na lei do levirato, para que a descendência para que a descendência exista, para que o nome dele não morresse, entende? Porque ele não gerou. Então o irmão, né, assim, se deitava, né, assim, e era só nesse caso que era permitido para que ela pudesse conceber, e o filho não seria dele, entende? Seria do irmão falecido. E isso valia para todas as leis, como o direito à terra, entende? E também para não deixar aquela mulher, e também é o cuidado de Deus para com a mulher, para que ela não ficasse desprotegida, certo? Sem herança, sem bem, sem recursos, sem renda. Era assim que ela era cuidada, entende? Porque uma vez que ela saiu da casa do pai, ela passava a ser agora a responsabilidade da família, do marido, certo? Você acredita que o segundo fez a mesma coisa? E a Bíblia não diz porquê, era só maldade mesmo. Fez a mesma coisa, né? A Bíblia diz que ela não era assim bela. A Bíblia dá a entender, entende? Que ela, digamos que na nossa época, ela não fosse, né, o que se diz bonita. Porque a gente sabe que isso não existe, né? Mas não justifica, né? Assim, mas a Bíblia também não diz porquê, sabe? É coisa maligna mesmo. E aí, o outro, porque Pérez é o que ela vai gerar. Qual é o nome? Era o primogênito. Eu sei que o menorzinho, ele era criança, o terceiro, entende? Então ela voltou para casa do pai, se comportando, né, como uma virgem, que é como se comporta, né, uma mulher viúva, biblicamente falando, e ela volta então para a casa dos pais esperar o menino crescer, para que ele possa ali cumprir, né, a lei, a sua missão, né, em nome dos outros 2 irmãos, que fez o que era mal. Veja, isso foi mal.
Porque não, talvez eles não soubessem, mas da descendência dele dependeria, né, o nascimento de Jesus, né? Então você vê o diabo também trabalhando, você tá entendendo? E aí o menino cresceu e não foi dado a ela, ou ela não foi dada ao menino. Maldade já de Judá, mas Judá estava traumatizado, com medo de que o mesmo acontecesse com, né, como se o problema fosse ela, né? O mesmo acontecesse com o mais novo, coisa de pai, né, assim. E aí Deus vai dar a ela uma estratégia muito polêmica, né, assim, porque ela vai se colocar ali como se fosse uma prostituta, né, assim, mas boba nada. E aí quando Judá vai tosquear as ovelhas, homem sempre foi homem, né, queridos? Não que a Bíblia permita um trem desse, tá certo? Mas foi o que aconteceu. Ele então, né, ali, enfim, ele faz o convite, ela falou assim, tá certo. Veja, ele não a reconheceu, é por isso que ela vai se vestir de uma maneira que ele não sabe, acredita, ele não sabia, né? Nós não sabemos ao certo como isso acontecia, mas ele não, é como aconteceu com Jacó ali, ao se deitar com Lia, acreditando ser Raquel, né? Foi o que aconteceu. Então ele vai se deitar com a nora, o que a Bíblia não tá entendendo? Mas ele não sabia que era ela, até porque ela se vestiu de uma maneira, né, que dava a entender que ela era um outro tipo de pessoa, né? Então, mas ela só fez isso com garantias, amém? Ela só pediu o selo, o bordão, né? Tudo ali que que da identidade de um homem, né? Assim, e tudo significando, né? Ou representando ali a sua casa, tudo, ela pede como penhor, entende? E aí no dia seguinte ele vai enviar, é aí que a gente entende que ela não era tão bonita, né? Ele vai enviar um cabrito, uma coisa assim, em pagamento, né? Pelo que houve no dia anterior, e ali ela não é achada. Aí perguntam, mas onde está aqui uma meretriz? Falou, não, aqui não teve meretriz nenhuma. Não, ela não era, né, assim. Então, quando ela se descobre grávida, e ela sabia o que estava fazendo, certamente ela sabia que estava fértil, eu não sei. Mas quando aí vão contar pra ele, né? E aí o que a lei dizia, que ela devia ser apedrejada, né? Pouca vergonha, uma mulher viúva, grávida. E aí ela tranquilamente disse, pois bem, diga a ele, que quando disseram a ele, ele mandou apedrejar, né? Então diga a ele que do homem, né, dessas coisas aqui, o bordão, eram acho que 3 coisas, mas era isso que significava, né? Eram pessoais, né? E muito significativos, dizer, olha, do homem que eu... Enfim, o pai da criança é esse aqui. Aí ele vai dizer, ela foi mais justa do que eu, né? Então, da descendência de Judá, literalmente, né, vai nascer Pérez e aí vai permanecer. Porque se dependesse daqueles outros 2, né, assim, teria acabado ali mesmo, vê? Então, Deus tem seus caminhos, glória a Deus. Então, e o plano dele nunca é frustrado, permanece, né, eternamente. Nós é que precisamos, veja, né, eles perderam, o primogênito, ele perdeu a oportunidade de gerar aquele, né, assim, ou de fazer parte da descendência do próprio Deus, né, que se fez homem, da descendência de Jesus. Ou seja, mesmo quando nós nos recusamos, longe de nós, Senhor, né, viver a vida que o Senhor escreveu para nós e fazer parte do grande plano de Deus, o plano de Deus permanece, amém? Ele não é frustrado. Nós é que, né, perdemos em não fazer parte, amém? Então, né, nós somos daqueles, né, Margarida, oi Aguinalda, querida, nós somos daqueles, né, assim, que, não, fazer o meu próprio destino, né, a minha própria história, né, viver a meu bel prazer, como eu achar por bem, ou como viveu muito, né, assim, no tempo em que, né, não havia rei em Israel, ou seja, não havia, né, ali a lei ou uma liderança, né, eles faziam como bem lhes parecia. Muito familiar isso, né? Nunca foi diferente, querido. Sempre houve esses, né, que vivem dessa maneira, né, assim, de acordo com a sua própria verdade, né, assim. Não, nós não somos desses, né? Nós somos daqueles que queremos viver sim a história que o autor da nossa vida escreveu especialmente para nós e que vai muito além de nós mesmos. Amém? Ei, mas vamos lá que nós precisamos ir. Glória a Deus. Os filhos de Zera,
Então vai ser, pronto, aí Tamar. Esta é Tamar. Se a gente pudesse parar em cada nome, né, queridos? E vão aparecer muitos, mas segura aí que a gente tem que ler 2 capítulos hoje, pelo menos. Amém? Então, esse é né, o primogênito de Judá, que foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Pá. Porém, Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz a Pérez e a Zera. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez, Esrom e Amor. Os filhos de Zera, Zirim, Etam, Emã. Olha só, Calcol e Dara. 5 ao todo. Os filhos de Carmi, Acá, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. Nós passamos por isso lá em Josué. Nós precisamos ir, queridos. O filho de Etam, Azarias. Os filhos de Esrom, que lhe nasceram, Gemael, Rão e Quelubai. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Desse nós lembramos. Naasson gerou a Salma e Salma gerou a Boaz. Queridos, aqui a gente poderia passar outra semana, amém? Peraí, deixa eu só cuidar bem aqui. É aquele testezinho, né, do encaixar. Pois bem, que coisa linda. Pensar que Boaz, ele vai ser o filho de Salmão. Gente, que vem de Raabe, né? Raabe vai gerar Salmão, que vai gerar Boaz, que vai se casar com Ruth, né? Eles vão gerar Obed, que vai ser o pai de Jessé, que é o pai de Davi, ou seja, esta mulher, né, assim, e as duas, né, estrangeiras moabitas que escolheram, né, assim, veja, os olhos do Senhor passam pela terra procurando o quê? Mostrar-se forte para quem? Para aqueles cujo coração é totalmente dele. E Deus não faz acepção de pessoas. Prova disso, Ruth, moabita, né, assim, e Raabe, uma prostituta. E elas vão entrar na linhagem de Jesus, amém? Tá aqui. Gerou Boaz, Boaz gerou Obed, né? Com Ruth, porque só aparece o nome dos homens. Boaz gerou Obed e Obed gerou a Jessé. Porque eu sei, porque tá lá em Mateus, amém? Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Eliabe, o seu primogênito, a Abinadab, não são os irmãos de Davi, o segundo, a Simei, o terceiro, né? Não! Gente, até aqui a gente só sabia o nome dos 3. Eliabe, aquele que, né? A Samuel olha e fala assim, não, certamente esse é o ungido do Senhor, um menino bonito, alto, né, assim, isso aí já tem rejeitado, eu escolhi foi Davi, amém? Pois bem, e aqui, olha, eu pensei, gente, a Bíblia só revela o nome dos 3, não, está aqui o nome dos outros, além de Eliabe, Abinadab, que a gente já conhecia, e Simei, o terceiro, tem Natanael, o quarto, Radai, o quinto, gente, os irmãos de Davi, né? Radai o quinto, Ozem o sexto e Adavi o sétimo. Ou seja, a gente já sabia que eram 7, que Davi era o mais novinho, né? Mas nós não sabíamos o nome dos outros. Tá aqui. Gente, Davi era um caçula. Amém? Não. Até as irmãs... Gente, é só pra quem lê a Bíblia... Não, eu acho que a gente não vai conseguir terminar o capítulo 2. Meu Deus. Aqui as irmãs de Davi, as irmãs deste foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia, vai dizer, foram 3. Abisai, Joabe e Azael? Não! Porque lembra, gente, realmente os filhos de Zeruia, eles eram ali os comandantes, né? Joabe era o comandante, né? Então quer dizer que eles eram parentes. Gente, tá explicado. Não. Tá explicado porque Davi, porque gente, Joabe é aquele que está do lado, mas do seu lado não está, amém? Ele tem uma ideia muito própria, não foi assim que nós conhecemos Joabe? Nós passamos dias com Joabe e nós vimos que Joabe é capaz, ele tem assim uma ideia muito própria do que é certo pra você, entendeu? Então ele vai lá na frente e faz como ele acha que deve, ainda que você peça, diga, meu filho, faça desse jeito, e você sendo o rei, tá entendendo? Esse é Joabe. Mas eu falei, gente, por que ele, sabe assim, foi gente, por que ele deixava, né? Eles eram parentes. Joabe, queridos, olha aqui, ó, as irmãs. Olha, Davi o sétimo. As irmãs destes, ou seja, de Davi e seus irmãos, foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3. Tá aí, é por isso que a Bíblia diz, filhos de Zeruia. Eu não sabia lá quem era Zeruia. Zeruia era irmã de Davi. Abisai, Joabe e Azael. Não lembra de Abisai? O irmão, porque Azael morre. Lembra que ele foi inventar de correr atrás
Abiné, né, o homem experiente e tudo, e ele, homem, sai de perto de mim, procure um outro. E ele, né, não quis ouvir o conselho, ele acabou ferindo ele. Como é que eu vou olhar para a cara do teu irmão? Eles se conheciam, Abiné e Joabe eram os dois comandantes ali da casa de Davi, da casa de Saul. Então disse para ele, homem, o menino jovem corria, viu? Ele era veloz, assim, um Pelé. E aí, ele, homem, se aparte de mim, né? E aí ele não quis ouvir, acabou matando ele, Azael, não foi? Pois bem, gente, é por estar explicado, não tá, meninas? Por que Davi aguentou tanto? Joabe era filho da sua irmã. Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jeté, o ismaelita. Ismaelita quer dizer o quê? Que é descendente de Ismael, muito bem. Caleb de Esrom gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. Foram estes os filhos destas, Jezé, Zobabe e Ardom. Morreu Azuba e Caleb tomou para si a Efrata, da qual lhe nasceu Ur, com H. Ur gerou a Uri e Uri gerou a Bezalel. Bezalel? Mas se é no tempo de Davi, não é aquele mesmo Bezalel. Então Esrom coabitou com a filha de Maqui, pai de Gileade. Tinha ele 60 anos quando a tomou, e ela deu à luz a Zegubi. Zegubi gerou a Jair, que teve 20, sim, lembra da de Jair, coisa mais linda, né? 23 cidades na cidade de... Ele tinha muitos filhos, todos montados. Aquela família bonita era a família de Jair, né, Jair? Muito bem. 23 cidades na terra de Gileade. Era um homem, né? Uma grande família ali, muito bem estabelecida, muito bonita. Jesu e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Tenate e suas aldeias, a saber, 60 lugares. Todos esses foram filhos de Maqui, pai de Gileade, né? Depois da morte de Esrom, em Caleb e Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu a Azul, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Orém, Ozem e Aías. Teve Jerameel outra mulher, cujo nome era Atara. Essa foi a mãe de Onã. Os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, foram Maás, Jamim e Equer. Foram os filhos de Onã, Samaí e Jada, e os filhos de Samai, Nadab e Abizu. Tá certo. Os filhos de... A mulher de Abizu chamava-se Abiail e lhe deu a Abã e a Molide. Os filhos de Nadab, Selede e Apaim, e Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim, Izi, o filho de Izi, Zezã, e o filho de Zezã, Alai. Os filhos de Jada, irmão de Salmai, foram Jéter e Jonatas, e Jéter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas, Pelete e Zara, estes foram os filhos de Jeramael. Sezã não teve filhos, mas filhas, e tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jara. E ele foi citado aqui, queridos. Deu, pois, Sezã, sua filha, por mulher a Jara, a quem ela deu à luz Atai, certo? Ele não tinha filhos, só filhas, e ela vai se casar, então, com Jara, que é um egípcio. Atai gerou Natã, e Natã gerou Zabade. Zabade gerou Efilau, e Efilau a Obed. Obed gerou a Jeú, e Jeú a Azarias. Azarias gerou a Elis, e Elis a Eleasa. Eleasa gerou a Sismai, e Sismai a Salum. Salum gerou a Jecamias, e Jecamias a Elisama. O primogênito de Caleb, irmão de Jeramael, foi Maressa. Ai, que nome lindo, né? Maressa, com 2 S's, que foi o pai de Zife. O filho de Maressa foi Abi-Hebron. Os filhos de Hebron, Coré, Tapua, Requém, Coré, dos Salmos, Requém e Sema. Sema gerou Raão, pai de Jorqueão, e Joquém gerou a Samaí. O filho de Samaí foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-Zu. Efá, a concubina de Caleb, deu à luz a Arã, a Moza e a Gazês, e Arã gerou a Gazês. Os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gesam, Pelete, Efá e Zaaf, de Maaca, concubina de Caleb, a Zeber, ou Zefer, e Tiraná. Maaca deu à luz também a Zaaf, pai de
de mana, como se fosse Madonna, acredita? Mas com D mudo, Mademana. E a Seva, pai de Maquibena e de Gibeá. E Áquisa foi filha de Calebe. Sim, nós estamos falando de Calebe porque Áquisa nós conhecemos, é aquela que pediu as fontes superiores e inferiores, né? Assim, e o seu pai lhe deu, né? Calebe é aquele que com 80 anos, né? 85, né? Ele tinha a mesma força, porque viveu, né, assim, motivado, encorajado, nutrido com as palavras que o Senhor tinha a seu respeito, tinha dito a seu respeito. E quando finalmente chegou o tempo, ele falou, olha, o mesmo vigor, a mesma saúde, a mesma força, a mesma disposição daquele dia eu tenho agora. E o Senhor simplesmente vai dar aquele monte onde tinha lá um gigante, amém? Que ele venceu, né, assim, com a força que só Deus dá, que é essa força, né, que ele multiplica, né, assim, e esse homem passou 40 anos no deserto, vendo todos perecerem, né, assim, enquanto que as suas forças eram renovadas como a das águias, né, assim, a comparação que Isaías faz é com aqueles que esperam no Senhor, né, assim, jovens, ou seja, não é humano, não é terreno, né, não é natural, os jovens tropeçam e caem, se cansam, se fadigam. Mas Deus é aquele que multiplica as forças até onde não tem, amém? Ao que não tem nenhum vigor, sobem com asas como águia. Olha como voa alto, né? O Senhor vai dar a ele lugares altos, né? Assim, com 85 anos, amém? Esse é Calebe. E ele teve um bocado de filhos, amém? Veja quantos, que a gente não sabia, né? Assim. E assim termina o capítulo 2, ele é bem longo, com 55 versículos, que termina dizendo, esses foram os filhos de Calebe. Os filhos de primogênito de Efrata, foram Sobal, pai de Kiriat Jearim, né? Assim, esses nomes sempre aparecem ali. Salma, pai dos Belemitas, olha isso, querido, de Jaref, pai de Bet-Gadé. Os filhos de Sobal, pai de Kiriat Jearim, foram Aroé, Yazi, Amenouote, meu Deus. Glória a Deus. Com H, além de nome duplo, né? Azi com H e Z, Amenuote. As famílias de Kiriat Jearim foram os Itritas, é o 53, vai só até o 55, amém? Segura aí. Tem recompensa. Os Itritas, os Puteus, sim, com P, os Sumateus e os Misraeus. Oh Deus, ajudai-nos, destes procederam os Oratitas e os Estauleus, ou seja, povos descenderam dele os filhos de Salma, Belém e os Belém e os Netofatitas, Atrotibete, Joabe, esse tem 3 nomes, amém? Como se não bastasse. Tem um nome difícil, um nome complicado, ele tem 3, né? Atrotibete, Joabe e Azi, Amanaate, Zoril. E assim termina o capítulo 2. As famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas. Olha só, os escribas eram Tiratitas. E os Simeatitas e os Sucatitas são esses os queneus, que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Certo? Então tá bom. Glória a Deus, amém? E eu agora quero anotar o seu nome, amém? Nesse CEP, que eu tenho certeza que já está anotado diante de Deus. Eu disse que ia mostrar, né? Então tá. Onde será que está Malaquias? É o último livro, né, assim, do Antigo Testamento. Pronto, quando a gente chegar aqui em Mateus, querida, é que nós vamos encontrar as 14 gerações, mais curto do que o que nós acabamos de ler, tá certo? É um capítulo bem curtinho. Olha, esse capítulo que nós acabamos de ler tem 50 versículos. O capítulo 1 de Mateus só tem 25, mas vai falar, é aqui, por exemplo, que a gente descobriu que Salmão é filho de Raabe é porque a Bíblia coloca o contrário, aí dá um... né? Salmão gerou de Raabe a Boaz, né, assim? Ou seja, é aqui que a gente descobre que Boaz é filho de Raabe com Salmão. Entende? Então, ele gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth, né, assim? Ou seja, Ruth deu a ele, né? Ou ele gerou de Ruth, ou em Ruth, né, assim? A Obed, né, assim? E Obed gerou a Jessé, que veio ser, né, o pai de Davi e de todos os seus irmãos e irmãs, né, assim?
E aí vem, ou seja, de modo que foram 14 gerações até como está escrito aqui. Onde é que está, Senhor? Está aqui, ó. De sorte que todas as gerações, desde Abraão, tá? Não desde Adão, como a gente estava lendo, amém? Mas desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até ao exílio da Babilônia, que é onde nós estamos agora, em Crônicas, né? Primeira e segunda Crônicas foi escrito logo depois da volta do exílio, ou seja, é recente. Mas enfim, até a Babilônia, o exílio ali, são 14 gerações. E lá da Babilônia até, ou seja, desde o exílio da Babilônia até Jesus são 14. Aí diz pra mim, Deus está ou não está no controle, amém? Da nossa história, né? Da história do homem, da nossa história em particular, né? Assim tá aqui em Malaquias 3, olha só, aqueles eu preciso tanto ir, né? E aqui, papá, esse capítulo é muito conhecido, a gente só lembra dele quando fala de dízimo, né? De ofertas, mas ele é muito mais que isso. E a memória que eu tenho visual não é nessa Bíblia, não é nessa versão, então por isso nós estamos procurando aqui. Amém? O livro. Mas senão a gente pode procurar aqui nas muitas versões que a gente tem na Bíblia. Você tem outras versões, é muito bom. Quando um pedacinho lhe chama a atenção, você procurar. Amém? Na sua, comparar em algumas versões, você vai ficar impressionado com a riqueza de... Aqueles aqui é tão claro. Não tô zangada não, amém? Às vezes é a claridade. Natal é a terra do sol, amém? Onde está a James? Eu amo essa versão, queridos, essa versão de 1611, que foi, pronto, é a Almeida da no inglês, né? Assim, da Inglaterra, na língua inglesa. Nós procuramos Malaquias, amém? Olha aqui, olha o primeiro grupo aqui, o que eles diziam, querido, olha, palavras hostis e acusadoras contra, aqui é Deus falando, contra a minha, eles ainda ousam indagar o que temos falado contra ti, o Senhor ali falando, né, que as palavras eram hostis, eram acusadoras, não são as palavras que nós ouvimos hoje, queridos, eu vou apenas ler porque nós não temos tempo, tá certo? Aí o Senhor fala que vocês ainda ousam indagar o que tens falado contra mim, né? Então, tens comentado que é inútil servir a Deus e murmuram, que vantagem temos tido por termos cuidado em obedecer os preceitos de Deus, por ficarmos orando e lamentando, o lamento aqui é o jejum, amém? Perante o Eterno dos Exércitos, por causa disso estamos achando que os arrogantes é que são felizes, se referindo aos ímpios, aos mundanos, né? Porquanto prosperam os que praticam o mal, essas pessoas vivem desafiando a Deus e nada lhes acontece, escapam ilesas. Gente, essas falas são tão familiares, né? Assim, são tão recentes, tão atuais, mas veja, não é de hoje, sempre houve gente assim, ó. Então, aconteceu que aqueles que ainda temiam Yahvé, o Senhor aqui é colocado como Yahvé, conversaram uns com os outros, ou seja, veja, aquele é o primeiro grupo, mas existe um outro grupo que é esse aqui. Amém? Daqueles que amam a Deus, que amam a Bíblia, né? Porque sabe, conhecer a Bíblia é conhecer a Deus, o Deus de verdade, né? Como verdadeiramente Ele é. Então, aconteceu que aqueles que ainda temiam, ó o remanescente aqui, amém? Se você ainda não segue, vamos seguir um pedacinho da Bíblia. Olha só, já chegamos a 12, glória a Deus. E esse será o mesmo número de seguidores de quem? Do pedacinho da Bíblia, amém? Aquele do treco tá aqui. Né? Aguenta aí. Então, que um dia sem ler a Bíblia não foi um dia, né, queridos, normal. Não mesmo, um dia completamente desperdiçado. Então, se ele quer avaliar como funciona, né, o nosso coraçãozinho, é lendo a Bíblia, glória a Deus. Então, aconteceu que aqueles que ainda temiam Yahvé conversavam, olha só, conversaram uns com os outros, que é o que nós fazemos aqui, e o Senhor ouviu as suas orações com atenção, né, assim, e diante de Deus foram escritos
num Sefer. É por isso que a gente diz isso, o Sefer, que é com aquele acento circunflexo, livro, Sefer quer dizer livro, todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus, como memorial acerca dos que temiam Yahvé e honravam o seu nome. Porquanto eis que naquele dia que preparei, quando eu agi, é o dia que o Senhor age, e ele age tudo, enfim, que preparei, quando eu agi, nessa versão está assim essa expressão, declara o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro particular, que é o que o Senhor sempre nos lembra aqui todos os dias. Eu ainda não tinha mostrado, né, queridos? Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão dos filhos que lhe obedecem, ou os filhos obedientes. Então vereis, outra vez, a enorme diferença, tá enorme aqui, né? Eu não, tá escrito. E outra vez, a enorme, ou seja, vereis a enorme diferença entre, aí eu não sei dizer, queridos, porque essa versão deixou o tsadik, e que é, como está escrito em hebraico, amém? Entre o justo e o maldoso, ou o injusto, né? Assim, entre os que servem a Deus e os que não servem. Ponto. E assim termina Malaquias, capítulo 3. Amém? Glória a Deus. Diz pra mim se vale, né, Margarida? Oi, Maria Doni. Sentimos sua falta, mulher. E a gente precisa voltar aqui mais vezes, né? Assim? Glória a Deus. Depois a gente lê a parte do que diziam aqueles que... agora deixa eu anotar o seu nome depressa e correr. Que eu já não tenho a ajuda do marido. Eu preciso chegar ali. Ai. E ainda passar no ciclo de oração de criança. Hoje é o jejum das crianças e da mocidade. É sempre na última semana do mês. Nós estamos nesse dia 25, lindo de maio, glória a Deus. Nesse que é o dia 146, né, assim? De 2024. E nós então começamos hoje, destacar aqui, começamos hoje, vou anotar o seu nome, amém? Começamos hoje a nossa leitura, amém? De 1 Crônicas, capítulos 1 e 2, amém? Amanhã a gente segue firmes nesse propósito. Você imagina, nós estamos no português, a 1ª e 2ª Crônicas, né, está aqui, depois de 1ª e 2ª Reis, mas imagina, nós estamos lendo que é a Bíblia para os hebreus, ou para os judeus, né, assim, no finalzinho. São os últimos livros, porque é uma baita de uma recapitulação, amém? Gente, vamos firme. Letícia, lindona, que já chegam amando ao Senhor com suas primícias. Gleice, sangue do meu sangue, né, assim que sim, Janiele, querida. Janiele, Alian, que nós encontramos o nome na Bíblia hoje, hein, Alian? Glória a Deus, olha ela. Silvana, a nossa dama dos bolos, glória a Deus. Eita, ainda preciso passar ali para pegar no supermercado para pegar um bolo, porque no jejum da mocidade eles não fazem o dia todo, queridos, é que nem o das crianças, né? A gente tira só uma coisinha do cafezinho delas, né? Não vamos, né? A ciclo de oração começa no dia do jejum, começa até mais cedo, mas a gente não vai dizer às mães que mandem as crianças com fome, né? Sempre tem um lanchinho delas no final, né? Mas ao tomar café a gente orienta as mães para tirar uma coisinha, amém? Que elas gostem só nesse dia, para assim já ir passando, né? O princípio do jejum. No caso da mocidade, só jejum durante a manhã, acredita? Biblicamente falando, não existe jejum, né? Menos de 12 horas ou 24 horas, né? Assim. Lejomana, amém? Glória a Deus. Lejomana, seja bem-vinda, querida, viu? Ou Legion Mana, né, assim? Glória a Deus. O Senhor te abençoe, viu? Te guarde. Leonise, lindona. Né, Aure. Abílio. Glória a Deus. Aguinalda, olha aqui. Delícias da Mary, olha. Queridos, que lindo. Foi ontem mesmo que eu passei por aquele salmo, né, que fala sobre o Senhor estabelecer as obras. Olha ela, as obras das nossas mãos. Glória a Deus. Que tudo que você fizer, querido, delícias da Mary, né? Tem
a bênção do Senhor, amém? Seja a diferença, amém? Que nós acabamos de ver aqui, entre o que serve a Deus e o que não serve, né? Tem essa unção, essa graça, né? Elaine, amore. Como é bom, Elaine, começar a primeira Crônicas aqui com tu, amém? Carminda, olha ela, queridos. Carminda Andrade, Leonide. Oi, Léo, querida. Vamos lá. Fabi, tu não tava ontem, Fabi? Não tava, eu senti sua falta. Fabi Manhã. Maria dos Remédios, amém? Maria dos Remédios. Alice Cristóvão, amém. Alice Cristóvão. Sônia Maria, glória a Deus. Semira, com S. Sempre bom te ver, viu, Semira? Vinícius. Isso, com Cius, isso. Denise Maria. Glória a Deus. Helena. Glória a Deus. Lécia Maria Souza. Lécia. Oi, Jair. Alcemira com C, né assim? Alcemira Carvalho. Oi, Rosineide Silva Andrade, né? Rosineide. Pois bem. Marina dos Santos. Gente, cadê Marisa? Driana, olha que nome lindo, queridos. Driana. Margarida. Maria Doni, sumida. Sempre bem-vinda, viu, querida? Sempre. Gente, cadê Nadir, né? Claudete. A Luciana Escudeiro, olha que nome, sobrenome, né, Lu? Bonito, Luciana. E Delma, a Bíblia em um ano. Olha, gente, oh, irmã, a paz do Senhor, querida. Queridos, e Delma, ela também faz a leitura da Bíblia todos os dias, bem cedinho, a partir das 6 horas, né, irmã Delma? E ela faz isso há anos, né, assim, também tem o canal no YouTube, né, assim, para onde vai, né, todos esses encontros. Que alegria, querida, que honra. Eu já vi a senhora lendo a Bíblia quando nós começamos a ler a Bíblia também. Glória a Deus. O propósito de irmã Idelma também é o mesmo, queridas. Ler a Bíblia, né, em um ano. É lindo o trabalho que ela faz há anos, com excelência. Tão linda ela. Glória a Deus. Para você que não anotou o seu nome, pronto, tá aqui. Também o Senhor sabe nome e sobrenome. Não é assim? Janete e Mada. Amém. Mada. Glória a Deus. Christophe com PH, tá certo. R. Isso. Opa, glória a Deus. Amém. Christophe, Ellen com 2 L's. Glória a Deus. Giovanni. E esse é o nosso CEF, queridos. Nós apresentamos, né, em nossa campanha de Daniel, essa oração que nós fazemos 3 vezes ao dia, amém? Assim como Daniel, ali no capítulo 6, né, do livro de Daniel, nesses horários que a Bíblia também nos aponta, não é? Inclusive aqui em 1 Crônicas é até um horário estabelecido através de Davi, né, assim. E como ele organiza o culto agora no templo, né? Ou mesmo antes, porque é através de Salomão que o templo é construído, né, Silvana? E... Oi, Lubinha!
E ele aponta o amanhecer, né, assim, e o pôr do sol também como horários de oração, né? Então, independente de qual era a função ali dos levitas, né, e havia uma escala, né, que já apontava para o culto até os dias de hoje, né, assim, e é bíblico, né? E oi Luana Guedes. E nós temos ali esses 3 horários. Nós vamos encontrar também o salmista, no caso Davi, né? No Salmo 55, ele apontando esses 3 horários. Pela manhã, à tarde e à noitinha, diz numa versão mais atualizada, né? Apresentarei a Deus as minhas orações, né? É o Salmo 55. Oi, Lu. Então, por isso nós temos esse hábito, esse costume, né? De, como fazia Daniel, né? Ele ali ia para o seu quarto, mesmo sendo tão ocupado, tão importante, né? Na sua época, ele ia para o seu quarto, nesses 3 horários, né? Se ajoelhava, né? O seu quarto ficava no andar, como se no primeiro andar, né? Assim, e as janelas eram na direção de Jerusalém, e ali ele orava, né? É um bom hábito, amém, queridos? Então, nós apresentamos o seu nome nesses 3 horários, né? Assim como também no dia do jejum, esse jejum que a gente faz, viu, Iraci? Glória a Deus. Do pôr do sol ao pôr do sol do dia 31, e já está chegando, né? Na próxima semana, ao pôr do sol do dia 1º. Nós vamos encontrar, inclusive, Davi, ele em jejum ali se recusando a comer pão, né? E depois do sol já posto, é que ele vai se alimentar. Amém? Edson, glória a Deus. E Vilma Lúcia, Vilma e Leda, né, Leda? Ou Ida. Ida Nascimento, Manuel, querido. Bem-vindo todo especial aos meninos. Cirlei, Margaridas, glória a Deus. Cirlei com I, né, Cir? Nobre, glória a Deus. Queridos, eu preciso muito ir. Arilson, glória a Deus. E Fernando. Pronto, eu acho que eu não tenho o nome de todos. Inclusive o seu, né, Margarida? Na dúvida, ó, já tá aqui. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, amanhã estamos de volta. Amém? Às 7 horas. Oi, Senira. A paz do Senhor, querida. Então, amanhã estamos de volta às 7 horas para continuar a nossa leitura, a nossa viagem, né, Fabi? Paula, querida, seja bem-vinda a bordo. Sim, Vitor, amém. Amei essa dica do jejum para as crianças, né? De uma maneira possível, né? Para elas a gente já vai ensinando esse princípio, amém? No jejum de Josafá, até as crianças de peito, né? Assim, inglês, jejuaram. Dos ninivitas até os bichinhos, né? Também jejuaram. Glória a Deus. Vamos orar assim, viu, Maria? Silvana, querida. Pois bem, querido, nós precisamos ir mesmo. Até as 11 tem... Enfim, nós precisamos ir. E a nossa oração, hoje, né, nós não oramos como costumamos, né? Fazer a cada pedacinho lido, né? Mas em suma, certamente, esses 2 capítulos, né, nos mostram, como os próximos também de 1 Crônicas, né, a importância do nosso nome estar ali registrado, amém, queridos? E o que está sendo registrado a nosso respeito, que é as nossas escolhas, né, assim, que vem das nossas escolhas, das nossas decisões que nós precisamos fazer todos os dias. E é por isso, Senhor, que nós aqui estamos todos os dias, como o Senhor tem, né, como o Senhor nos orienta a fazer. Né, pois por tal caminho nós nunca passamos antes, né? Daí a nossa dependência da tua direção, da tua instrução, do teu conselho. Necessário né, como o Senhor disse tantas vezes, dessa constância, né, assim,
para que nós tenhamos os nossos sentidos espirituais, né, assim, exercitados, porque é isso que nos torna capazes de discernir tanto o bem, né, assim, quanto o mal, né? Ajuda-nos, Senhor, a ter, né? E nós acreditamos que já temos o nosso nome escrito no livro da vida, né, assim, o nosso nome registrado nesse Sefer, nesse livro, nesse memorial onde está escrito, né? E de todos os lugares que poderiam estar, ele está na sua presença, né? Foi onde o Senhor quis que, né, que estivesse ou que esteja diante da tua presença o nome de todos esses, né, que honram a ti, que amam o teu nome, né, assim. E ajude-nos, Senhor, à medida que a gente vai lendo, né, e descobrindo e aprendendo do Senhor, com o Senhor, pois Tu és, Senhor, o nosso professor, o guia desta viagem, né, que nos conduz, amém, queridos, em todas essas verdades, né, verdade de Deus para nós, à medida como fez a Josias, amém? Que além de ter respondido ao teu chamado, ter vivido o que sobre ele foi profetizado, ou seja, ter escolhido viver a história que o Senhor escreveu para ele, a Bíblia vai dizer que como ele não houve quem se convertesse totalmente, e está falando do coração, amém? A nossa oração é que hoje, como está escrito aqui em 1 Crônicas, nós vamos chegar lá, amém, queridos? Em nome de Jesus, nós não pulamos nenhuma parte, né, assim? Nós vamos chegar ali e que seja nós, hoje, né, aqueles que o Senhor vai mostrar a sua força, porque, como está escrito, né, que os seus olhos passam pela terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente seu, que sejamos nós encontrados, diferente daquele primeiro grupo, né, assim como estão muitos por aí, né, não, mas nesse grupo, né, para o qual o Senhor mandou fazer esse memorial, esse Sefer, esse livro, onde o nosso nome está escrito, porque te honramos, te amamos, né, assim, e aqui estamos, levantando a tua bandeira, que é a nossa bandeira, chegamos a 15, e esse será o número, amém, de seguidores de quem? Né, da Margarida, né, da Cesaltina, cadê Cesaltina, gente, né, não, mas do pedacinho da Bíblia ou da Bíblia, amém? Eu preciso ir. Até amanhã, amém? De 7 horas, tá certo? Até amanhã, queridos. Amém, Geise, amém, querida. SL Lingerie, que o Senhor abençoe, querida, o trabalho das suas mãos, amém? Oi, Senira. O fato de você dizer isso, querida, já é contado, já é registrado, amém? Quando você resolve, veja lá, é a pressa, queridos. Aquele que falou, se eu tiver, né, assim, sido aquele que era pequeno, que Jesus foi Zaqueu, se eu tivesse sido injusto, vamos colocar assim, eu vou restituir quantas vezes? 4 vezes mais, que ele disse, 4 vezes mais. Veja, ele não fez aquilo naquele exato momento, mas ele resolveu firmemente no seu coração, como a gente vê, gente, que vocês fez agora, viu? Né? Quando ele diz isso, Jesus vai dizer o que? Jesus vai se alegrar e diz que naquele dia chegou salvação naquela casa. Não é assim? Ou seja, ele ainda não tinha feito, mas o Senhor viu que ele faria, viu que ele resolveu firmemente no seu coração, viu a decisão tomada. É isso que o Senhor avalia. A decisão é a motivação e intenção do nosso coração, é isso que ele recompensa. Amém? Porque é certo que isso virá a ser, né, nossas palavras, atitudes e ações. Amém? E o Senhor, nós nos alegramos, viu? Muito mesmo, como Jesus naquele dia na casa de Zaqueu. Né? Certamente ele era ali cobrador de impostos, ele ainda ia verificar, né, a quem ele defraudou, a palavra era essa, né? Que não é o seu caso, tá, gente? Só explicando aqui da alegria de Jesus de ter considerado aquele momento, né, assim, já como se, amém? Mas vamos lá. Vamos lá e amanhã estamos de volta. Glória a Deus. Oreis por mim, vou estar orando por você. Até amanhã, queridos, 7 horas, amém?